O Corinthians veio aqui ao Rio de Janeiro e não conseguiu fazer frente ao líder do Brasileirão. Mais uma derrota no campeonato, hein? Vamos nós! Está começando mais um Jornal da Central. Alô família, saudações corintianas, aqui direto do estádio Newton Santos. O Botafogo segue líder soberano do Brasileirão e o Corinthians segue o sofrimento, o martírio, o calvário. Tudo bem que já era um resultado esperado, né, gente? Uma derrota diante de uma grande equipe que está muito bem respaldada financeiramente, empolgada, embalada na Libertadores, no Brasileirão, mas a forma como o Corinthians jogou o primeiro tempo desse jogo foi algo para se refletir, né? Uma maneira discrepante, né? Uma superioridade absoluta do Botafogo, o que deixa o torcedor corintiano de certa forma envergonhado, né? Tudo bem que no segundo tempo o Corinthians melhorou e melhorou bem, conseguiu empatar o jogo com o Garro, que ensinou ao Romero como é que se bate um pênalti decisivo, um pênalti num jogo importante, né? Falar o que da cobrança de Ángel Romero no último minuto ali praticamente do primeiro tempo, um lance que poderia mudar os rumos da partida, né? Mas não adianta chorar pelo leite derramado. Tivemos um outro pênalti, o Garro converteu, bateu com sabedoria, seriedade, mas não foi suficiente. Corinthians derrotado por 2-1, segue na zona do rebaixamento e a gente acompanha como é que foi a entrevista coletiva do técnico Ramón Díaz. Bueno, nosotros esperábamos, creo que todos, tener el espíritu que habíamos tenido en el partido pasado con Flamengo. Creo que esa era la línea a seguir y por ahí en el primer tiempo no jugamos bien. No se jugó bien, no hubo tenencia, no hubo presión. Si analizamos bien prácticamente el primer gol, cómo pasó, fue una situación donde ellos llegan muy fácil, no hubo una presión, no hubo recuperación. Y eso es lo que más nos preocupa, porque en estas situaciones hay que jugar con una cierta actitud, de una cierta forma para poder conseguir puntos como lo veníamos haciendo. Creo que eso tenemos que cambiarlo inmediatamente y muy rápido, porque necesitamos los puntos. Y también es increíble porque un partido que tenga 2 penales y lo perdiste. No pasa siempre que nos ocurra a nosotros, que nos den 2 penales, y también hubo otro con la mano, que también podría haber sido el tercer penal, y no se cobró. Pero creo que tenemos que mejorar muchísimo en darse cuenta en la situación donde estamos en el Brasileirão. Porque necesitamos reaccionar, tener otra actitud, tener otra agresividad. A mí el equipo del primer tiempo no me gustó, por eso cambié y pudimos recuperar haciendo tenencia, un buen juego, pudimos hacer nuevamente, lo presionamos, pudimos llegarle al gol, pero creo que nos faltó saber jugar en la situación que estamos. Ojalá que el equipo mejore, va a mejorar seguramente, pero necesitamos cambiar rápido, porque la situación no es fácil. Necesitamos otro espíritu, otra forma para poder salir de la situación. Ramón, boa noite. Vou fazer uma pergunta que a torcida do Corinthians se questiona muito pela segunda partida seguida. Por que o Tales é substituído mais uma vez no intervalo? Qual foi o seu objetivo ao tirar o Thales Magno? Obrigado. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el objetivo de cambiar a Thales Magno Yo creo que porque no estaba rindiendo. No tenía tenencia, no era agresivo, no llegaba al gol. Y acá los tiempos son muy cortos. Tenés que rendir inmediatamente porque la situación no da como para no tener una actitud agresiva y saber cómo estamos jugando, lo que estamos jugando. Cuando cambio es porque el equipo y los jugadores no están rindiendo. En el segundo tiempo me parece que pudimos hacer un poco más de tenencia, un poco más de llegada. Tuvimos alguna ocasión para hacerle el gol, pero no me gusta perder de esta manera, porque la situación no es fácil
y necesitamos tener otro espíritu. Eso me gustaría que el equipo cambie el espíritu que teníamos hace 2 fechas atrás. Salimos de situaciones, pasamos a la semifinal de la Copa de Brasil por tener el espíritu, por tener esa gana, esta actitud de querer cambiar, de querer... Eso lo necesitamos hacer, sí o sí. Ramon, boa noite. Boa noite. Ribeiros aqui da Central do Timão. Professor, com relação à escalação, até analisando o primeiro tempo, a superioridade técnica aí do adversário e a sua substituição no intervalo de tirar um zagueiro, você se arrepende de ter escalado 3 zagueiros no jogo de hoje, até alterando o esquema tático do jogo anterior contra o Juventude? Obrigado. No, porque si ves en la forma que veníamos jugando, creo que el equipo tenía un rendimiento. Sabía que nos faltaron los 2 centrales, faltaron jugadores importantes, pero creo que el trabajo está, lo tuvimos siempre de esa manera. Yo creo que nos faltó un poquito ser más agresivos, porque si analizasen los 2 goles como fueron muy fáciles. Y estamos en una situación que tenemos que tener una cierta agresividad para que no te puedan concretar. Eso vamos a tratar de mejorar. Me parece que usted lo conoce, el batidor oficial es Romero. Pero me parece que en estas situaciones hay que tener una concentración increíble, patear de otra manera. Está bien que él siempre pateó de esa manera y lo pudo concretar. Pero hoy estamos en una situación al límite donde ninguno tiene que fallar. Ni el entrenador, ni los jugadores, ni los hinchas, nadie. No tenemos que fallar porque son situaciones al límite. Ya ves, te dan la posibilidad de un penal, de poderlo empatar y no lo empataste. Si hacíamos el gol por ahí, con el otro penal íbamos ganando 2-1, pero se necesita una cierta concentración para, en todo sentido y todos, el entrenador, los jugadores, todo el mundo para poder conseguir los puntos para el Brasileirão. Algumas escolhas aí do professor não deram certo definitivamente, né? E o melhor em campo do lado alvinegro, mais uma vez, foi ele, hein? Hugo Souza, várias defesas importantes, principalmente no primeiro tempo, evitando aí uma derrota que poderia ser ainda pior. Junto com o Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho. Vamos conferir o que eles falaram. Bom, trabalho e focar no que a gente precisa focar no que a gente controla, né? A gente precisa sair dessa situação, a gente vai sair dessa situação no Brasileiro, não tenho dúvida disso. Tudo que a gente entrega no dia a dia, tudo que a gente trabalha. E a gente sabe que esse é um jogo difícil, a equipe do Botafogo é uma equipe muito qualificada. Mesmo assim, no segundo tempo a gente iguala o jogo, faz um jogo de igual para igual. E a gente tem a oportunidade também de fazer o gol. A gente teve a infelicidade de perder um pênalti que daria para a gente no mínimo um empate hoje. E assim, continuar trabalhando e ajustar o que a gente precisa ajustar para que a gente consiga a vitória que a gente merece. O que faltou para o Corinthians no primeiro tempo, né? Você falou do segundo que melhorou, o Ramon também foi por essa linha. O que faltou ali no primeiro tempo que você teve que fazer algumas defesaças ali, né? Bom, acho que a gente deixou a desejar um pouco ali no nosso encaixe na marcação, ali a gente deu um pouco mais de espaço para eles ali com bola, depois no segundo tempo a gente conseguiu ajustar, conseguimos ficar mais perto, até o próprio segundo gol, é um gol que é um chute pressionado, onde a bola desvia, e isso mostra que a gente estava perto do lance, mas a gente vai continuar trabalhando, ajustando o que a gente precisa ajustar, e a gente precisa buscar as vitórias no Brasileiro, as vitórias que estão vindo nas Copas, que a gente quer que continuem vindo, elas venham no Brasileiro também, para que a gente saia da situação que a gente está. A gente precisa ganhar os jogos, essa que é a verdade. Acho que internamente a gente conversa, a gente trabalha, a gente analisa os adversários, a gente faz tudo que está no nosso alcance para poder estar chegando e vencendo os jogos, porém nem sempre as coisas funcionam como a gente imagina. Hoje a gente, acho que até chegou perto, obviamente poderia ter pelo menos talvez empatado o jogo, porém não foi possível. Mas a gente vem fazendo tudo que a gente pode, que está no nosso alcance para poder conseguir as vitórias, para poder embalar e sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Está sendo difícil, mas a gente não pode negar isso, porém, apesar de talvez para muita gente ser difícil e talvez para a gente, mas a gente tem que ter paciência para saber lidar com a situação, para poder estar vencendo os jogos, tentar embalar 2, 3 vitórias seguidas para ficar numa situação mais confortável. Não está fácil, mas a gente acredita muito que é possível, que a gente vai conseguir,
cabe a gente, mais uma vez, ter paciência e nos próximos jogos, com urgência, a gente conseguir os 3 pontos. Com relação ao cartão que você tomou, o que aconteceu ali na discussão? Como é que foi ali? Eu acho que é uma situação muito difícil de falar. Eu não concordo com essa situação de só o capitão poder falar com o juiz. Eu acho que é meio contraprodutivo. Claro que eu sei que de modo geral a pressão às vezes no árbitro é exagerada, né? Acho que muitos jogadores chegam em cima e conversam, mas não poder falar eu acho que é meio exagerado, sinceramente. Eu fui conversar, lógico que talvez a minha forma como fui falar com o Bandeirinha, talvez ele tenha considerado agressivo, o que eu não acho que foi, porque é uma questão, futebol também é emoção, se a gente não puder se exaltar um pouco, eu acho que também é meio difícil. Porém, sinceramente não entendi, como falei com o Daronco, assim, não vou nem contestar a arbitragem de modo geral, não posso falar nada a respeito, mas desse lance em si, eu acho que foi desnecessário na minha opinião, mas paciência, esperar que não tome nenhum cartão desse mais. Família, na sequência da semana, o Coringão já entra em campo terça-feira num jogo importantíssimo, né? Quartas de final aí da Copa Sul-Americana, jogo de ida. Vamos para o Ceará enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, hein? Depois, no sábado, volta o sofrimento do Brasileirão e o Corinthians precisa vencer obrigatoriamente no sábado o Atlético Goianiense em Itaquera. Bom, vamos falar de coisa boa? Vamos! Bora falar da decisão das brabas, muito próximas de mais um caneco. Conta pra mim, Ricardo X! Saudações alvinegras, Gima, saudações alvinegras a todos ligados na Central do Timão. O Corinthians venceu o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. 3-1, esse foi o placar jogando no Morumbi. Os gols do Corinthians foram dados por Milene no primeiro tempo e 2 da Vicky Albuquerque no segundo, levando essa vantagem para o Corinthians. Lembrando, o Corinthians com essa vantagem pode perder o gol por um gol de diferença, que ainda assim vai ser campeão. Quem falou após essa vitória foi o técnico corintiano Lucas Piscinato. Acho que a gente sabia que o começo do jogo seria de uma abafa da equipe de São Paulo, jogando em casa, obviamente, e elas tiveram algumas situações de bola parada, né? Sequencial, 3, 4 escanteios, 2 faltas laterais, e o ajuste era muito para a gente tentar evitar a falta próxima da área e tentar ficar um pouco mais com a bola para que elas não tivessem essas oportunidades. Acho que a gente foi melhorando, o gol fez muito bem, obviamente, e acho que deu uma segurança maior para a gente jogar, e sinto que a gente fez uma boa partida, teve controle quase que o tempo inteiro, mas é uma final de campeonato e a gente acabou no final do jogo vacilando, tomando um gol que deixa a final muito viva, e a gente tem que estudar, rever o jogo, entender o que a gente poderia ter feito diferente, tanto para fazer mais gols quanto para evitar a situação de gol do São Paulo e de repente deixar o jogo vivo como ficou. É isso, compromisso anotado para o próximo domingo, às 10 horas da manhã, finalíssima do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, vai ser na Neoquímica Arena. Valeu, Gima, é isso, direto do Morumbi, o Corinthians venceu 3-1. Maravilha, obrigado então ao Ricardo X e a gente se despede de mais um Jornal da Central. Sempre lembrando, né, de corintiano para corintiano, vale a pena seguir as nossas redes sociais, @Central do Timão, aquela visita obrigatória ao nosso portal, centraldotimão.com.br, e agradecer aos nossos parceiros, a Rede Poderoso Timão, ao Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Delivery e, claro, a KTO. Tá falado, família? Até a próxima!